Eu tô bom demais. Lembra dessa música? Demais. Estava aqui balançando a cabeça aqui, ó. Muito bom, muito bom. Ah, essa é a famosa das antigas. Memórias afetivas, isso é importante. Memórias afetivas. Falei assim, cara, começar a live, começar com a. Falei assim, se eu começar a live com o Tadeu, vou ter que colocar pagode. Pagode vai ser foda, velho. Falei, não, deixa eu começar com um negócio bacana que eu tenho certeza que ele vai gostar e que tá dentro mais do meu nível musical. Eu acho que rolou. Ah, eu tava esperando um molejão. Cara, obrigado aí pela presença. A turma tá entrando aí. Enquanto a gente não começa efetivamente, para quem não sabe, essa para mim, porra, eu faço live há muito antes da pandemia, né? O pessoal começou a fazer live agora, né? Eu sou do tempo da live raiz, não da live Nutella, que veio por causa de pandemia. E do mesmo jeito que muita gente começou a fazer live e parou de fazer live, eu continuei fazendo live. E eu acho que é uma forma de entrega de conhecimento, de troca de experiência muito bacana. Mas eu vou dizer que eu estava conversando com a Paula, Paula, minha esposa, que há pouquinho antes de entrar na live, eu falei assim, cara, eu vou fazer agora a live que eu mais esperei fazer de todos os tempos. Para quem não sabe, Tadeu é meu irmão caçula, e eu tenho um orgulho gigante de chamar de irmão, porque esse cara, é muito mais do que o puta profissional, é um cara, ser humano completamente fora da curva. É o caçula da casa, mas é o cara que é o núcleo pensante, emocional, que faz a gente seguir a vida. Então, prazer gigantesco estar contigo aqui. Você sabe o tanto que eu te amo e quanto eu te quero bem. Obrigado demais. Que isso, eu que agradeço pra caramba, muito feliz estar aqui com você. Só me senti você falando aí igual o Faustão, né? Quando alguém vai no Faustão, é a melhor pessoa do mundo. Eu me senti no Faustão. Arquivo confidencial. Não, mas Pelo, brincadeiras pelo, à parte. pelo menos eu já fiz low carb, então eu tô fininho, né? Boa, boa. Mas brincadeiras à parte, poxa, prazer gigante estar aqui com você. Você sabe o quanto que você é inspiração, o quanto você é exemplo, quanto que esse trabalho seu aí vem repercutindo e você sabe que eu estou sempre nem na arquibancada, na cadeira cativa ali, torcendo e acompanhando seus movimentos. E um negócio legal, a gente não combinou nada aqui, né? E já rolou uma sincronicidade de cinza. 50 tons de cinza, né? Você fala direto sobre os Ah, 50 tons de cinza. Então, olha, rolou uma sincronicidade. Nada combinado e a roupa já tá igual. Então já tá bom. muito bom, muito bom. Bom, Tadeu, o pessoal estava entrando na live aqui, aí Paulo tentando fazer a Laura dormir. A Laura tá assim, você vai fazer live? Eu falei, vou fazer live com seu tio. Ah, mas ele não é médico. Eu falei, não, mas eu acho que ele desembola bem. Pai, eu não tô entendendo isso. Você faz live com médico. Ele não é médico. Ou é? Eu falei, não, não, não é. E realmente, assim, para quem já acompanha aqui o canal do Nefro Expert, a Nefro Expert ela nasceu como um braço da Nefroclínicas, essa clínica que está aí no mercado há muito pouco tempo, mas que veio com uma pegada completamente diferente, com a ideia de transformar a saúde mais com esse enfoque voltado para a nefrologia, mas vendo tudo sob uma perspectiva um pouco diferente do convencional, tentando parar de reclamar e tentar lutar contra aquilo que a gente considera errado no sistema. E um dos braços da Nefroclínicas, o DNA da Nefroclínica, é ter a educação. Então, a Nefro Academy nasceu com isso. Eu já estava com vontade de convidar o Tadeu para falar há muito tempo, não só aqui, como também no meu perfil. Mas pintou a oportunidade, para quem não sabe, dia 6 e 7 a gente vai estar fazendo o segundo Nefro Expert, que é o encontro presencial da Nefro Academy, uma imersão para aquelas pessoas da área da saúde que têm interesse em nefrologia, mas que muito além da nefrologia, a ideia é trazer temas que complementam, eu chamo de fora da caixa, mas que a pessoa sai de lá tendo certeza que eles são muito dentro da caixa, só não estão dentro da caixa dele. Né? Afinal de contas, o profissional de saúde, eu falo, não precisa ser médico, que não entende de gestão, de marketing, de inovação, de finanças,
ele definitivamente ele tem tudo para ficar para trás. Eu vejo as pessoas incomodadas, preocupadas com o mercado, mas poucas realmente se movem em direção a fazer alguma coisa diferente para tentar fugir da regra. E quando eu estava conversando com o Tadeu a respeito do evento, ele falou, pai, se você quiser, a gente conversa lá. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do seu background, porque a gente vai falar a respeito de inovação e definitivamente o seu background, eu falo que ele até briga um pouquinho com a inovação, porque, bom, deixa você contar e a gente conversa a respeito. Maravilha. Briga, né? É o trade-off. Administrador público. Administrador, eu falo que na minha época, quando alguém escolhia administração, é aquele indeciso, né? Não sabe o que faz, vou fazer administração. Aí o cara vai e escolhe administração pública ainda. E vem falar de inovação, né? Maluquices à parte, mas eu falo que o setor público é o setor que mais existem problemas complexos a serem resolvidos. E a gente vai precisar de um bom tempo para resolver um pedacinho deles. E inovação nada mais é do que resolver problemas, e aí eu já gosto de falar de cara, o que é inovação? Resolver problemas, reduzindo custos, aumentando produtividade e melhorando a jornada do cliente. Então, eu estou nadando de braçada quando eu falo em setor público para a gente pensar em inovação. Então, aparentemente parece uma dicotomia, algo muito esquisito, mas o setor público é um oceano azul aí para trabalhar de inovação. Quem é o Tadeu? Eu acho que o atributo mais importante, irmão do Neto. Mas brincadeiras à parte, como eu disse, eu sou formado em administração pública pela Escola de Governo de Minas. Isso é muito legal. A gente está falando em administração pública, mas se a gente for pegar a medida do ENAD, que é do Ministério da Educação, o curso de administração pública, mediante a todos os outros cursos de administração, então a gente está no mesmo bolo. E por 3 anos consecutivos, a Escola de Governo de Minas Gerais foi considerado o melhor curso de administração do país. Então, nós estamos colocando aí no mesmo bojo o FMG, o Unicamp, USP e a pequena Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, disputando como administração normal, por 3 anos consecutivos, a melhor escola do país. Então, sou formado lá. Meu mestrado é lá também, então sou mestre também em gestão pública e aí com enfoque em estratégia e inovação. 15 anos na administração pública e aí fui desde estagiário na Secretaria de Fazenda até diretor de planejamento, colocando para rodar minha dissertação de mestrado e sendo assessor do secretário de Fazenda à época. Voei para fora de Minas, para Alagoas, fui secretário especial de planejamento e orçamento. Eu costumo dizer que é muito bacana a gente pensar dentro de uma carreira de setor público, de uma pessoa técnica, o cargo de secretário é o cargo mais alto. Então, conseguir chegar nesse ponto é um negócio muito bacana. Então, fui secretário no estado de Alagoas. Voltei para Minas para experimentar um pouco da administração indireta. O que é isso para vocês aí que não estão familiarizados? Administração direta são as secretarias de Estado, no caso da União são os ministérios, e a administração indireta são as empresas públicas. Então, no caso aqui em Minas, a gente tem Copasa, CEMIG, e eu fui para a administração indireta, eu fui ser assessor especial do presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Então, foi uma experiência bem bacana, diferente, e depois da experiência no banco, eu, como você mesmo diz, né, Neto, eu dei uma pivotada aí, eu saio da administração pública, mas a administração pública não sai de mim. Eu recebi um convite para ser o diretor executivo do Centro de Liderança Pública, é uma organização do terceiro setor, e ela é uma organização em que eu respondo hoje, só para vocês terem ideia do calibre do CLP, eu respondo diretamente para um conselho, e esse conselho tem pessoas como Roberto Setúbal, ex-presidente do Itaú e atual presidente do Conselho do Itaú, Fábio Barbosa, ex-presidente do Grupo Abril e do Banco Santander, foi quem fez a fusão aí do Santander com o Banco Real, Zé Roberto Marinho, da Globo, Ana Diniz, presidente do Grupo Península. Grupo Península é o grupo do Abílio Diniz, então, que está ali não só o Pão de Açúcar, mas todos os ativos. Então, assim, hoje eu respondo para essa galera acredita que a gestão pública ela
é sim um ponto para virar e para trazer crescimento econômico, trazer emprego, trazer renda, mas desde que ela seja tratada com profissionalismo. Então, rapidamente, uma pincelada hoje, esse que é o Tadeu. E, cara, eu vou te falar que quando eu assustei que te vi profissional, né? A gente tem 6 anos de diferença. Desde sempre, essa coisa de inovação permeia a sua carreira. E como eu disse no início, o setor público, ele quase que antagoniza a palavra inovação de certa maneira. E eu vejo até uma certa similaridade quando a gente fala, por exemplo, em saúde, mais especificamente em medicina, e eu vou ser mais estrito ainda, em nefrologia. Vocês veem, basicamente, na medicina, um monte de dinossauros dizendo que ele faz aquilo há 30 anos e, por vezes, com uma certa dificuldade de mudança, mesmo que aquilo que ele está fazendo hoje não tenha dado resultados quanto ele esperava. Porque eu falo que, pô, na verdade, não tem nada melhor do que o resultado. E aí não interessa se é na medicina, se é na advocacia, se é na odontologia, se é na administração. É, como é que essa coisa de inovação entrou na sua vida? Onde é que você vê a coisa começando a acontecer? Até eu acho que, pum, dá aquela explosão. Talvez o ápice tenha sido lá em Alagoas, se eu não estou enganado. Pelo menos na minha visão indireta foi. O ápice acabou sendo em Alagoas pela reverberação dos resultados, né? Enquanto um tomador de decisão, enquanto um secretário especial de Estado, a gente acaba tendo na mão a possibilidade de fazer escolhas, e essas escolhas, no caso, reverberar para 3 milhões e 300 pessoas do estado de Alagoas e acabou rompendo fronteiras aí e trazendo cases de inovação para o Brasil. Mas eu sempre gostei muito de trazer soluções para problemas, e como eu disse no início, o setor público está recheado de problemas. Então, eu costumo dizer, eu gosto muito do israelense CEO do Waze. Ele sempre fala, em qualquer lugar, com uma camisa escrito: se apaixone por problemas. E nós temos uma cultura que a gente foge de problema, que a gente tem medo de problema. E inovação nada mais é do que encontrar problemas e soluções. Eu falo que soluções já dadas, cases já postos, isso não agrega nada. Então, é a gente escolher aí. Então, desde que eu entrei na gestão pública, eu acabei, eu lembro desde estagiário ganhando prêmios de inovação, trazendo melhorias em processos. Eu vi sua última live, o foco foi gestão, e gestão é resolver problema, colocar meta e correr atrás dessa meta. E a inovação é mais um ingrediente que a gente coloca ali no nosso caldeirão para apimentar e para a gente conseguir resolver. Então, ao longo da vida foi isso, e eu acho que um negócio, até retomando aqui, que tem tudo a ver com inovação, quando você fala assim, a Laura, poxa, o Tadeu vai falar para médico. E eu coloquei no meu post mais um dia furando bolhas. E eu acho que uma das principais coisas de inovação que a gente tem que fazer e a gente vai conversar muito no curso, é furar bolha. A gente tem que fugir, sair do nosso mundinho, que a gente fica escutando sempre a mesma coisa. A gente precisa abrir repertório. Inovação é ter uma caixa de ferramentas e eu conseguir cada vez mais ter um ferramental para resolver problemas. E nada melhor do que estar no ecossistema médico, amanhã escutar o ecossistema de design, outro dia escutar o ecossistema de educação física. E eu gosto muito disso para a gente conseguir ampliar o nosso repertório e conseguir ajudar na construção de soluções, que inovação nada mais é do que isso. E aí eu acho que já fica a primeira dica, um livro que eu levo assim sempre que você abre ele, chama Roube como um Artista. E o que trouxe esse livro foi uma frase do Pablo Picasso de que arte é furto. E ele deixa muito claro de que toda arte que surge vem de inspirações, vem de olhar para outras áreas e se inspirar e modificar aquilo ali. Então, inovação nada mais é do que furto, olhar para cases, olhar para inspirações e trazer aquele seu jeito para o problema que você está enfrentando. Cara, eu li esse livro por sua indicação e eu lembro de uma frase desse livro que é o seguinte: plágio é simplesmente originalidade é o plágio não descoberto.
E é pura verdade. E aí, de repente, você começa a ver alguma coisa que, poxa, como é que se criou, sei lá, o helicóptero? Você começa a pegar as coisas separados, né? Ninguém não vou criar um helicóptero. Não, é o cara que pega e junta uma hélice isolada com um caixote e aí põe aquelas duas coisas juntas e a porcaria sobe, né? Não cria-se nada de uma coisa que não exista, né? Isso tem um lastro prévio e tem um cara que você, na verdade, eu curto e você é amigo pessoal, que é o Murilo Gun. E o Murilo Gun, para quem não conhece, vale a pena, né? Ele se intitula como professor de criatividade e ele usa muito uma frase do professor Silvio Meira, dizendo que inovação é criatividade dando nota fiscal, né? E definitivamente, na hora que você começa, poxa, tem 2 anos que eu efetivamente sou empreendedor. Eu sempre fui um cara curioso, sempre te cutucou de querer aprender coisa nova, mas nunca empreendi. E empreender, de uma certa maneira, tem tudo a ver com inovar, porque é o famoso apaixonar-se por problemas, né? Se a gente não se apaixonar pelo problema, você está ferrado, porque todo dia aparece um. E na medida que você vai resolvendo problema atrás de problema, você acaba literalmente dando um passo, né? Mas você descortina um e de repente parece que é subir o segundo dia da trilha Inca, né? Você vai fazendo curva, de repente você fala assim, vai acabar. Aí você vira, tem outra. Aí você vira, tem mais outra. Então você tem que se apaixonar pela caminhada, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, antes da gente entrar especificamente talvez em dicas práticas, o que você trouxe, por exemplo, alguma coisa mais pragmática para dentro do setor público, seja em Alagoas, em outro lugar, que possa exemplificar de fato o que é inovar no setor público. Tá. Só antes, pegando um gancho que eu acho importante, que a gente conversou quando estava fazendo a arte do curso e você mandou a lâmpada. E eu falei, a arte tá linda, só que lâmpada não tem a ver com inovação. E eu acabei não te explicando direito. Eu acho que é oportuno a gente colocar aqui e tem muito a ver com o que você acabou de dizer. A lâmpada, a gente coloca no Google inovação e vem lâmpada. E isso vem de onde? Vem de desenho animado. Quando no desenho animado, determinado personagem tem algum problema, ele para, pensa e tum, aparece aquele balãozinho com a lâmpada. Mas a lâmpada não tem nada a ver com inovação. Porque lâmpada eu virei um interruptor e eu tenho a luz. É muito diferente do processo que você falou aí de inovação, que é um processo que leva tempo, que eu vou trazendo incrementos ao longo do tempo. Então não existe inovação. Ou virei a chave e está pronto. Então é por isso que a imagem da lâmpada ela não diz muito sobre inovação. E trazendo aí, eu acho que para o setor público, eu posso falar sobre um cardápio de algumas entregas, alguns produtos feitos para a administração pública, mas que por trás disso tem um background de como que a gente chegou lá. Mas de produtos, um que eu acho emblemático foi em Alagoas, foi quando a gente lançou o primeiro chatbot, que estourou depois, que é esses Bia, Clara, todos, então Gol, Bradesco, Itaú, então são esses atendentes virtuais que eu tenho por trás, inteligência artificial atrelada a uma base de dados. E Alagoas a gente lançou antes do Bradesco. O Bradesco, um dos 3 maiores bancos do país. Bancos é o celeiro de tecnologia, de inovação, de se reinventar. E eu lembro quando eu escutei uma pessoa do time, uma alagoana, falando assim, Tadeu, eu tô horrorizado. A gente fez um negócio antes do que um dos maiores bancos do país. E a gente fez o quê? A gente já tinha uma base de dados, a gente tinha uma startup, e aí eu falo, parcerias importantíssimas. Acho que a primeira coisa que o governo tem que fazer é não atrapalhar. Eu acho que o papel do governo, principalmente para empreendedorismo, para inovação, é não atrapalhar. E aí, o que aconteceu? Eu conheci um fundador de uma startup alagoana, que ele veio para mim e falou assim, Tadeu, eu fico muito triste, eu tenho soluções para a ONU e para o meu estado natal eu não consigo fazer pela burocracia, o quanto que o governo é complicado. Cara, nós vamos fazer um negócio.
E aí eu tinha uma base de dados de todos os serviços públicos do estado de Alagoas, 1.700 serviços prestados à população. Eu abri essa base de dados para ele, e aí a gente fez um negócio que chama, tecnicamente, POC, Proof of Concept, uma prova de conceito em que não tem recurso, não tem dinheiro nessa engenharia. O que acontece? O cara entra com a expertise dele, mas ele tem a vitrine. Poxa, eu trouxe para o estado de Alagoas isso, e ele pode usar isso como capacidade técnica para vender para outros. E aí eles fizeram uma solução, a primeira solução de chatbot para atender o cidadão, e que hoje eu vejo, depois que eu saí de Alagoas, teve pandemia, não tem coisa melhor do que o cidadão ter os 1.700 serviços dele, ele consegue fazer seja do WhatsApp, seja do Facebook, seja da plataforma web. Então isso continua rodando, eu acho que é um exemplo bem emblemático, e aí a gente tem um monte, pode falar sobre eles, mas eu acho que é um bem legal de se falar. E pegando esse exemplo seu, eu queria te fazer uma provocação na realidade, mas você falou de uma coisa muito tecnológica e você falou talvez de uma escuta ativa. Talvez esse cara tivesse te falado se você não tivesse com aquele ouvido já falando assim, peraí, daí pode sair alguma coisa. Talvez a coisa tivesse batido e não tivesse saído essa implementação. E muita gente acha que para inovar você precisa de tecnologia. Eu queria seu ponto de vista. Eu brinco que o pessoal acha que inovação basta adicionar tecnologia, mexer e a gente tem inovação. E eu brinco que é hashtag só que não. Inovação não é tecnologia. Inovação são pessoas. E aí eu trago um cara que a gente gosta demais, que é o Simon Sinek, que ele fala 100% dos seus funcionários são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas. Então, quem não sabe lidar com gente não entende de negócios. Então, inovação é, em primeiro lugar, pessoas, gente. Tecnologia é ferramenta. Tecnologia nos ajuda a reduzir mais o custo. Tecnologia nos ajuda a ganhar automação. Tecnologia nos ajuda a ganhar escalabilidade. Mas aí o pessoal sempre fala, Tadeu, tá lindo, beleza, mas toda inovação que eu penso tem tecnologia. A gente sempre pensa em inovação, pensa na Apple, pensa na Microsoft, pensa na Google. Eu vou dar alguns exemplos de inovação e que vou começar por um muito simples. Você conhece com certeza, Neto, mas no seu público aqui eu não sei se as pessoas conhecem, um dos principais teatros aqui de Minas Gerais é o Palácio das Artes. O Palácio das Artes, ele tem hoje uma capacidade para 1.500 pessoas, 1.000 pessoas embaixo e 500 pessoas em cima. Eu tive o privilégio de ser convidado para dar uma palestra de inovação no Palácio das Artes. Nossa, vou realizar um sonho, pisar naquele palco do Palácio das Artes para mais de 1.000 pessoas para falar sobre inovação. Cheguei antes, preparei e tal. E aí a gente viu na hora o seguinte, o computador com a minha apresentação, ele estava muito distante. O Palácio das Artes é muito grande, estava a mais de 30 metros de distância e o passador de slides não funcionava. Tentamos de tudo, não funcionava, o que nós vamos fazer e tal. O que é inovação? Vamos lembrar, resolver problema, reduzindo custos, melhorando a produtividade e melhorando a jornada do cliente. O que eu fiz? Eu falei o seguinte, na hora que eu entrei no palco, eu combinei com o público, porque a coisa mais chata que tem é passe slide. Eu combinei com o público o seguinte, gente, o passador não está funcionando, nós vamos fazer um combinado aqui. E aí eu tinha a apresentação toda na minha cabeça, eu falei com ele assim, na hora que eu levantar a mão, eu quero que o meu slide troque. E a pessoa que estava lá, a 30 metros de distância, estava no computador trocando. Então foi uma dinâmica simples, não teve tecnologia. O que foi? O pessoal gostou demais e aí a gente não tive custos, melhorei a jornada das pessoas e aumentou a produtividade. Só um simples combinado. Ponto. Outro exemplo de tecnologia, inovação não tem a ver com tecnologia. Tem uma dentista aqui em Belo Horizonte, quem gosta de dar esse exemplo é o Gustavo Caetano. Essa dentista, ela é uma das dentistas de maior sucesso para criança. Nós temos aí um grande medo, enquanto criança, do motorzinho de dentista, né? Eu tenho até hoje.
O que ela fez? Ela mudou completamente o cenário dela, desde a recepção até o consultório dela. Ao invés de uma recepção normal, ela colocou quase que um camarim com fantasias de super-heróis. E dentro do consultório, ela tinha cenas quase que de desenho, plotado em todos os lugares. E aí a criança chegava, ela não se sentia indo no dentista, ela se sentia entrando no desenho animado. Então, que aconteceu? O menino esquecia da dor de estar ali de dentista. Não, eu vou escolher minha fantasia e vou entrar, sei lá, de Buzz Lightyear lá dentro e vou me divertir. Então, o que ela fez? Ela melhorou a jornada do cliente. Teve tecnologia? Não teve tecnologia. Último exemplo, que a gente compara tecnologia com uma inovação que não precisa. Muitos de vocês, não sei se você recebeu, Neto, na Bélgica, no começo da pandemia, galera trouxe uma solução para a questão das máscaras. Aí, máscaras, vocês discutiram muito esses dias. Porque a máscara tampa ali metade da face da pessoa, então você perde ali a questão da pessoalidade, das reações e tal. Solução linda que eles trouxeram. Uma cabine com reconhecimento facial, com uma impressora 3D que conseguia julgar para uma máscara a face da pessoa do nariz para baixo. Então colocava a máscara e tinha face. Legal? Não, muito legal. Tecnologia avançadíssima no processo. Tá. Que algumas pessoas fizeram? Eu recortei a máscara, coloquei um filtro de carvão transparente, coloquei um revestimento transparente. Eu tenho uma solução melhor do que a tecnológica, porque eu vejo realmente o sorriso da pessoa, resolvi o problema a baixo custo e trazendo a identidade que eu queria. Então, acho que são 3 exemplos que mostram que definitivamente inovação não é tecnologia. Tecnologia é ferramental para nos ajudar. Show, show. Eu acho que eu vou tentar o tempo inteiro fazer uma comparação do seu mundo com o meu mundo. Você trabalha, como você bem disse, com gente, com pessoas. E não adianta o Tadeu ser o cara da inovação se ele não conseguir contagiar as pessoas que estão ao redor dele. O mindset de inovação ele tem que estar no time. E definitivamente, eu falo que na saúde, na medicina não é diferente, mas na saúde existe, eu costumo dizer que aquele estilo mineiro de ressabiado e tal, ele está ali no médico, ele está ali no profissional de saúde para fazer algum tipo de mudança. Como é que você faz para mudar esse mindset das pessoas de modo que elas consigam literalmente vestir a bandeira da inovação sempre com essa visão de melhorar processos, reduzir custos e melhorar a experiência do cliente? Acho que uma receita bem interessante eu falo que inovação virou moda, é sexy falar de inovação. Eu falo que inovação, mindset e compliance. São 3 palavras que o gestor que fala, ele é chique, né? E antes disso era planejamento e estratégia, eram duas palavras, e eu acho que o planejamento responde muito essa sua questão. Até antes desse contexto mais dinâmico, desse mundo mais acelerado, com mudanças rápidas, o planejamento era como? Não, deixa eu ter um planejamento, uma visão de futuro de 10 anos, 12 anos. A gente vê que isso caiu por terra. Nem a Olimpíada mais a gente consegue fazer de 4 anos, né? Com esse problema todo. Então, eu acho que uma boa receita é usar metodologias ágeis de planejamento. O que é isso? Fatia a sua entrega. Então, faz quick wins, pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias, ela traz um engajamento e um fortalecimento do time. O time vê o seguinte, opa, a gente conseguiu isso aqui, a gente pode mais um pouco. Opa, e o time vai ganhando robustez e vai tendo confiança, quase como um time de futebol. Fez um gol, opa, eu tenho confiança, eu posso ir para cima. Então, assim, quando a gente trabalha com planejamento, eu gosto de planejamentos de ciclos de 21 a 30 dias. E vamos ver o que a gente consegue entregar. É fazer um exercício de, não, eu posso ter uma entrega ao longo do ano, mas de 30 em 30 dias. O que eu consigo entregar? E é celebrar essas entregas, e isso traz um engajamento e uma força para o time. Isso eu vi muito em Alagoas, agora eu tenho visto muito no CLT, comemorar essas vitórias e como que o time vai abraçando e quando você vê a coisa tá orgânica, a coisa flui naturalmente.
E é engraçado que você vai falando, você vê como que as coisas vão meio que... Existe sempre uma interseção, né? Você sabe que você acompanhou muito essa minha mudança, que foi inicialmente individual, depois o quanto que eu passei a valorizar hábitos de vida. Inclusive, no Nefro Expert, a gente vai fazer a mentoria juntos, hábitos de vida e inovação. E olha que coisa interessante. Quando a pessoa chega, por exemplo, sei lá, para perder peso, o cara quer perder 40 quilos. E definitivamente uma coisa que eu faço é tangibilizar a coisa. Então eu falo assim, ó, cara, vamos pensar na próxima semana. Assim, você tem que não perder 40 quilos, vamos perder meio quilo que seja. Vamos perder 300 gramas. Porque se você perder meio quilo por semana, ao longo de um mês, você vai perder 2 quilos. Ao longo de um ano, você vai perder 24 quilos. Com menos de 2 anos, você perdeu os 40. Mas não vão partir dos 40, vão partir do meio. E aí, de repente, você transforma aquela coisa que parecia quase inalcançável em algo tangível. E a pessoa realmente começa a lutar por aquela meta. E essa meta é um negócio que você encontra nos mais diferentes setores. Médico, definitivamente, não entende bulhufas de gestão, de marketing. Ele é o cara que foi cunhado para estudar aquilo que está no livro, resolver problemas dentro de uma lógica pré-estabelecida. E a hora que você mexe naquela zona de conforto dele, se sente extremamente incomodado. Eu lembro que, você vai lembrar possivelmente disso, eu recebi um convite, deve ter uns 10, 12 anos, para virar diretor do Felício Roxo. Você lembra disso? Lembro. E eu estava começando a carreira com todo o potencial e tal. E eu falei assim, cara, mas o que eu vou fazer, né? E eu lembro de você falando assim, talvez um dos grandes problemas que existe é que as pessoas começam a achar que a administração, que ela é intuitiva. E aí eu vou extrapolar o marketing, a própria inovação. Ah, não, vamos por feeling. E eu vou te falar, o feeling ele tem seu espaço? Eu acho que até tem. Mas ele sem técnica, definitivamente você tende a ficar rodando em ciclos e provavelmente você não vai resolver o seu problema. Concordo em gênero, número e grau. No CLP hoje, um dos carro-chefes do CLP é uma ferramenta que chama Ranking de Competitividade dos estados e dos municípios, que é uma cesta de indicadores que vai em saúde, educação, segurança, e eu que você fala muito em saúde baseada em evidência, eu falo em política pública baseada em evidência. E no fim do dia, a gente quer a mesma coisa. É a melhor decisão, é buscar o melhor resultado olhando para os dados, escutando os dados e tentando minimizar o erro na tomada de decisão. Tomada de decisão a gente vai errar, ponto, e tá tudo bem. Agora, como que a gente minimiza isso? Olhando para os dados. E aí foi engraçado, eu tive semana passada reunião com o governador do Ceará. E ele está com uma pegada muito de política pública baseada em evidência, ele está usando o ranking. E aí ele falando, Tadeu, para mim é fundamental. Obviamente, ele falou desse jeito, tem uns 10% do feeling do gestor, do governante, do cara que conhece a lógica do Ceará. Ele olhar para a cesta de 73 indicadores e falar assim, opa, esses 3 indicadores aqui de segurança, por que eles estão assim? Mas o feeling ajuda a ele o quê? Fazer um afunilamento para ele priorizar. Mas aí ele vai olhar para aqueles dados, se debruçar e tomar decisão sobre isso. A mesma ideia eu vejo o contrário quando eu estava com a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu estava com 4 secretários do município de Belo Horizonte, na semana passada também, e eu mostrei para eles, por dados, que Belo Horizonte tem um problema de perda de água quase de 50%. E aí é isso, no momento de pandemia que eu falo para lavar água, eu tenho quase com uma perda de 50%. E um dos secretários do falou, eu não tinha essa impressão. E a gente não tem que parar de impressão. Belo Horizonte é uma cidade, a gente vive na nossa bolha também em Belo Horizonte. Então, assim, é muito maior. E aí eu falo que a gente tem que parar de fazer isso aqui, ó. Colocar o dedo para cima, ver para que lado que o vento tá e fazer. Não, a gente tem que olhar para dados, escutar esses dados e saúde baseada em evidência, política pública baseada em evidência. E olha para você ver, muita gente que a gente está falando aqui basicamente com médicos e profissionais da saúde, a saúde baseada em evidência, muita gente fala assim, não, o cara só pensa em estudo, em randomizado, em aquilo e acolá. E a saúde baseada em evidência, ela se alicerça em um tripé. A melhor evidência científica, ou seja, o melhor conjunto de dados que você tem, visto sob uma ótica crítica,
A experiência do clínico é aquela coisa de entrar no quarto e falar assim, esse cara não está bem, eu vou levar ele para o CTI. Ah, por quê? Ele não está bem. Eu sei que o conjunto... Você tem uma heurística que eu acho que a tecnologia vai chegar em algum momento para nos ajudar muito para ter aqueles padrões, né? Porque o que é inteligência artificial? Ele vê padrão. Padrão, padrão, padrão. Só que ela vê de uma magnitude muito maior do que nós, seres humanos. E uma coisa que eventualmente a gente esquece, e que eu acho que na política pública não deve ser diferente, que são os valores e preferências, no caso meu, do paciente barra cliente, e que na política pública é da população. Às vezes as pessoas tomam condutas, é lindo no papel, né? Mas esqueceu de perguntar para o cidadão, assim, aqui, é isso mesmo? É isso que você quer? É isso que vai resolver o seu problema, não o meu problema, né? Então, entender isso, por mais lógico que pareça, às vezes não é tão simples assim. E aí, partindo disso, eu queria te perguntar um negócio assim, poxa, o médico que está nos escutando aqui agora, a enfermeira, a nutricionista e tal, ela quer começar a falar assim, não, eu quero mudar. Eu tô me sentindo um old fashion, eu quero sair desse mainstream. O que você sugere? Por onde começar? Porque as pessoas ficam meio perdidas, né? É chegar numa livraria e comprar assim, me dá um livro de inovação que eu vou aprender isso aí. Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa, pode ser pessoa ou barra PJ, para poder trazer isso para dentro de uma coisa que seja, como você mesmo diz, um way of life? Encontrar com a gente no sábado, no curso que a gente vai fazer. Acho que é um bom começo, não, brincadeira. Eu acho que inovação e isso trazer como um way of life, a primeira coisa é abrir o ouvido e abrir os olhos. É estar atento. E eu falo, a gente teve um papo recentemente, né? E isso é até spoiler do curso. Tem uma filosofia, e essa filosofia eu aprendi com o Murilo Gun, que você colocou aqui, que é uma filosofia milenar de Xoxin. O que o Xoxin é? Mente de principiante. Sempre entrar em qualquer discussão com a mente de principiante. O que é isso? É tirar automatismos. Eu gosto de dar um exemplo. Quando a gente automatiza, a gente acha que conhece alguma coisa, é isso. Dirigir o carro. Você sabe quais marchas que você trocou quando você estava indo da casa para o trabalho? Não sabe. O automatismo cega. Quando a gente abre os olhos, abre os ouvidos e o coração para receber e melhor. Só de escutar, não, o que é isso? Inovação é resolver problema, melhorando a jornada, reduzindo o custo. Eu acho que só quando você começa a perceber em tudo que você está vendo, isso daqui reduziu custos, isso melhorou a produtividade. Opa, isso aqui é um exemplo de inovação. Isso daqui consegue me inspirar. Então, eu acho que ter esse radar nosso, poxa, e aí você como médico, e todos os médicos estão aqui, quantos radares nós temos, né? Olhos, ouvidos, olfato. Então, assim, é colocar esse potencial nosso para começar a entender nas coisas pequenas do dia a dia. E é isso, inovação não é nada absurdo, não. O que no dia a dia a gente pode fazer para resolver alguma questão, diminuindo o tempo, melhorando a performance, e isso é inovar. E aí você começa a colocar e incutir isso no seu dia a dia, e quando você vê, você está fazendo isso naturalmente, mas também, gente, não, tá deu longe. Quantas vezes eu falo um negócio, né? Tem uma ferramenta de inovação muito famosa que chama Design Thinking. E eu falo que é o nome mais errado. Tinha que ser Design Feeling. Porque Design Thinking é a gente pensar e muitas vezes pensar pelo outro e a gente tenta adivinhar. É parar de adivinhar. E eu falo o quanto que eu erro no meu dia a dia. Eu falo isso direto e quando eu vejo eu estou tentando adivinhar o que o outro quer. Então, é parar para escutar o que o outro, qual que é a dor do outro, como que a gente pode ajudar. Então, eu acho que é isso. Colocar esse radar aí para funcionar é um bom caminho, porque eu vou me debruçar em um monte de livro aqui. Então, eu acho que nada melhor do que o dia a dia, a experimentação. Inovação é isso, é experimentar, é ver as coisas rodarem. É engraçado, né? Você sabe que eu sou um grande apaixonado por leitura, né? Isso vem muito do nosso pai. E hoje eu estava, todo dia de manhã eu tenho um ritual, entre outras coisas, eu leio alguma coisa não médica, né? Eu até quero voltar nisso, dessa coisa de você tentar fugir um pouquinho daquilo que você faz todo dia. Pois bem, hoje eu estava relendo um trecho do livro, não sei se você conhece, do Rei Dalio, chama Princípios.
Esse livro é Não. sensacional, sensacional. Inclusive, anota para você. E um dos princípios, ele coloca princípios tanto de vida quanto de gestão. É um cara que hoje, na verdade, ele está aposentado já, mas criou uma empresa de consultoria financeira e tudo mais, que é uma das maiores do mundo, se não for a maior. Pois bem, eu estava lendo uma parte que ele fala que um dos princípios dele é ter mente aberta. E o que ele fala que é ter mente aberta? Que é uma coisa meio óbvia, mas não é tão fácil de fazer. Que é na hora que você tá numa discussão e que alguém fala assim, A, e você fala Z, não é você chegar e falar assim, esse cara é um estúpido ali e eu tô certo, não. É tentar literalmente discutir, entre aspas, para alcançar, se aproximar pelo menos da verdade. E uma dica que ele dá, que eu tenho tentado, óbvio, igual você falou, nem sempre consegue, mas é um treinamento, não é um treinamento contínuo, é transformar a coisa em pergunta. Porque a hora que você tenta entender a pessoa e coloca os seus argumentos não só de uma forma assertiva, de uma afirmação, mas por uma pergunta, você tende a falar com a pessoa o seguinte: olha, tá, eu entendi o que você está falando, mas olha o meu lado, olha o meu ponto. E a hora que você começa a olhar o ponto de vista alheio, é o famoso duas mentes pensam melhor do que uma, mas elas têm que estar abertas, porque senão definitivamente elas valem nem por meio, né? É, e aí, onde eu quero chegar no final das contas é o seguinte: em muitas situações, a gente tem uma dificuldade de mudança em função do sistema, seja ele porque a política é engessada, o governo dificulta aquela ali, a legislação dificulta, ou porque você está dentro de uma empresa ou dentro do seu próprio consultório e você tem alguma coisa que coloca aquilo como um dificultador. E normalmente aquilo vira uma bengala para as pessoas. Como fugir dessa bengala? Como chegar e falar assim, tá, beleza, eu tenho esse aqui, mas como dar a volta e resolver o problema? Cara, vou te dar um exemplo prático e assim, que eu vivi muito e foi lá no governo de Alagoas. Eu queria fazer no Nordeste o maior evento de inovação do Nordeste. E eu tinha E três fez. premissas. Que fizemos. E um evento que eu fiz duas edições, a segunda edição teve mais de 3.500 pessoas, um evento de 24 horas. Mas eu tinha três premissas. Eu não queria gastar nenhum real do Estado com esse evento. Eu queria dar acesso gratuito às primeiras pessoas que conseguissem se cadastrar. E queria falar de inovação, é isso. Né? Eu lembro que eu falei com o governador um dia. Inovação não é gestão. Inovação, eu tenho inovação na saúde, na segurança pública, na educação. Então, eu queria tratar a inovação de uma maneira bem ampla, com várias temáticas, trazendo pessoas diferentes. E a questão que eu esbarrei, e aí foi a bengala que eu poderia ter parado, foi o seguinte: na hora que eu falei assim, eu não vou gastar nenhum real na administração pública, um monte de, não tem jeito e tal, e é muito no jurídico. E aí eu falei o seguinte: eu vou captar recursos da iniciativa privada para financiar esse evento, um evento de R$ 500.000. Eu falei, eu vou conseguir captar isso. E aí, quando eu fui na famosa, aí vem as siglas da administração pública, PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado, os caras falaram assim, eu mandei para eles um documento falando assim, eu quero abrir, e aí, tecnicamente, um edital para que as empresas públicas, eu posso fazer uma rodada e as empresas privadas possam colocar dinheiro. E aí os caras me falaram o seguinte, não dá para fazer não. Todo o edital, todo o chamamento que a gente fez na vida foi do Estado patrocinar um evento, não a gente receber dinheiro. Oi, como assim? Então eu poderia ter parado ali e falar, não tem jeito e tal. E aí eu comecei a discutir, eu lembro que eu fui pro procurador-geral, gente, não tem lógica isso e tal. E aí depois de 2 meses eu consegui o primeiro edital do Estado de Alagoas para que empresas privadas pudessem patrocinar um evento. E a gente conseguiu os R$ 500.000 e fizemos um evento. Não só um evento, dois eventos, como você sabe. O primeiro colocamos 1.000 pessoas e o segundo a gente colocou 3.500 pessoas. Então, assim, é isso que você falou, a muleta de, poxa, não tem jeito de fazer. Nossa, isso é a coisa mais
mais fácil que tem. E aí eu vou trazer uma questão do furar a bolha, de repertório. E aí a Tati, Tati é minha esposa, ela é designer, e ela me instiga muito a isso, a pensar em furar a bolha. E esses dias ela me colocou um texto que eu achei maravilhoso, que a necessidade é a mãe da inovação. E aí o Enfield fala que a inovação é um Doberman, latindo e babando atrás de você, e aí faz com que você corra e que você se movimente. Eu estava numa discussão sobre inovação agora e a pandemia foi esse Doberman. Fez todo mundo, opa, papai, eu tenho que resolver aqui, eu tenho que dar um jeito. Então, eu acho que a gente tem que buscar sempre ter esse cachorro atrás latino, para que a gente consiga trazer essas inovações, trazer essas mudanças. Eu gosto muito de uma frase dentro disso que você falou que diz o seguinte: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, É, dá uma desculpa. Então, exatamente. é literalmente isso. E eu vou te falar que cada vez mais, e vou te falar que isso não é fácil. Você tem que estar preparado para isso, para tomar uma porrada e falar assim: não, não vou desistir. Não vou desistir. Isso eu devo muito aos nossos pais, dessa resiliência, que uma antifragilidade. Estou vendo Fernanda aqui, bem no estilo Taleb, né? De tomar a porrada e ficar melhor. E você fala muito, quando você fala em inovação, dessa pletora de coisas que você tem que buscar que transcendem a sua área, né? O que quer dizer isso? O médico parar de estudar sua medicina, caramba. Vai estudar artes, vai estudar vinhos, vai estudar crochê, o que quer que seja. Por quê? Porque as coisas que, teoricamente, elas se intercalam, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para o pessoal, que eu acho que é algo que talvez valha a pena. Porque, poxa, eu acho que na administração não é diferente. A gente fica meio nesse mundinho da medicina e fala assim: nossa, eu não consigo estudar nem nefrologia, eu vou conseguir estudar francês. Cara, pare e vai estudar francês, você vai ver que você vai ficar o melhor nefrologista. É isso. As soluções para qualquer que seja a área, problemas eu tenho e eu tenho que buscar soluções. E às vezes uma solução na nefrologia, como eu debruço demais, aí o que que acontece? Você cansa e você cega. Na hora que você sai, eu falo que tem que fazer. Você está falando aí fora da caixa, eu gosto de uma expressão que é subir no mezanino. A gente precisa fazer esse movimento de subir no mezanino. Quando a gente está ali imerso em um problema, em uma questão, em um assunto específico, a gente perde a visão do todo. E é como se você estivesse numa festa, no meio da pista de dança. Você não está vendo o movimento das pessoas. Na hora que você sobe no mezanino e vê a galera dançando, aí você vê, poxa, aquele ali não tem ritmo. Não, aquele ali está se esbaldando, aquela ali está indo até o chão. Então, é essa visão do todo, e aí na hora como você buscar beber de outras fontes, de outros conhecimentos, ver, sei lá, um canal rural, né? Eu tô brincando, né? Mas aí você buscar, sei lá, um Discovery Channel, um Home and Health, buscar outras coisas, isso parece que não, mas te trazem narrativas e soluções que quando você voltar, você consegue encontrar muitas vezes soluções, porque você extrapolou ali, você conseguiu ter uma visão sistêmica, uma visão maior, e não só para aquele problema. Eu falo que a inovação, e aí de novo, voltando no início da nossa conversa, é uma caixa de ferramenta. Se você começa a estudar só alguma coisa, você vai ter martelo. Se você começa a estudar outra, você tem, opa, martelo e alicate. E tem hora, martelo para parafuso não funciona. Então, se você abre esse seu leque, a sua caixa de ferramenta aumenta. E a possibilidade de você. E aí, nosso querido pai sempre falava isso, né? Quando ele não resolvia o negócio, tá faltando ferramenta. E é isso. Quando a gente não abre o nosso leque, o nosso repertório, fica só nefrologia, nefrologia, a gente vai ter o martelo. Eu posso ter o melhor martelo do mundo, mas tem hora que o meu problema não precisa de martelo, ele precisa de chave de fenda. E aí, quando eu abro esse repertório, eu tenho a possibilidade de ter chave de fenda, chave Phillips, eu ter parafuso, eu ter prego. Então, é essa lógica. É fácil, Neto? Não é, cara. Todo dia eu me pego, nossa, eu falo em uma palestra isso, mas o exercitar é difícil e é um exercício diário. E aí, Brené Brown fala de vulnerabilidades, né? E as nossas vulnerabilidades são essas. A gente vai errar muito, mas a gente tem noção de que isso é importante. Quantas vezes eu fico assim, olhando a administração, opa, eu falo, para, vê outra coisa, olha outra coisa. Então, é nesse sentido. Cara, uma outra coisa que me veio à cabeça aqui, poxa, você me acompanha e sabe o tanto que eu trabalho, né?
mas cada vez mais eu tenho me dado o que eu costumo chamar de ócio criativo. Que é aquele momento que eu vou fazer minha atividade física, que é aquele momento que eu vou brincar com os meninos, é aquele momento que vai ser meu, aquelas férias diárias que todo mundo deveria ter. O quanto que você acredita que esse ócio criativo, que as pessoas falam assim, estou perdendo tempo, era para eu estar produzindo, atendendo uma consulta. O quanto que o ócio criativo ele pode ser uma ferramenta nesse arsenal, mesmo que ela talvez não seja tão tangível quanto eu sei fazer conta, para te ajudar a achar soluções para esses problemas. Eu acho ele fundamental e o grande problema é isso. Ele muitas vezes não é tangível, não é mensurável. E a gente não tem noção o quanto que ele é importante. A gente não dá a devida importância porque às vezes a gente não consegue medir que aquele tempo ali está gerando alguns resultados importantes. Eu tenho tentado fazer um exercício, a minha agenda tem ficado uma loucura, mas eu tenho tentado criar algumas agendas paralelas, né? Eu coloco uma reunião que é eu comigo mesmo. Então, para eu ter um tempo ali, para eu conseguir, às vezes, digerir, para ter o tempo de subir no mezanino, cara. Então, eu acho que é isso. Esse ócio criativo é o momento que a gente. E eu tenho um defeito gigantesco quando eu tenho um problema, às vezes, e aí não é no trabalho, é problema dentro de casa. Não, sei lá, a pia tá vazando. Eu vou batendo cabeça, e às vezes a solução não é essa, é parar um pouco, deixa eu ver. Tecnologia tem muito isso, né? O computador começa a dar pau e você fica ali 1, 2 horas tentando resolver o computador. Na hora que você desliga ele e volta 3 horas depois, está resolvido. Então, e esse momento de sair, de abstrair, é um momento importante para a gente subir no mezanino e buscar essas respostas. Você me lembrou do papai. Você lembra quando a gente estava à frente, às vezes, fazendo um dever de matemática, fazendo uma equação, que a porcaria não fechava, fazendo algum exercício de geometria, e a coisa não fechava, e falava assim, ó, fecha o caderno, sai, vai descansar, vai tomar um banho, vai ver uma televisão, vai ler alguma coisa, sai daqui, depois você volta. E quantas das vezes você voltava, na hora que você abriu o caderno, e falava assim, tá aqui, tá aqui, coisa óbvia. É isso. Então, é algo que, de uma certa maneira, na nossa família, a gente já vem trabalhando há muito tempo e agora a gente só simplesmente começou a entender que isso é fundamental para tudo, seja para a medicina, seja para a administração, na verdade, para a vida, de modo geral, né? Nós estamos caminhando para o finalzinho, Tadeu. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer. Show de bola, tenho certeza que nosso encontro lá no Nefro Expert vai ser sensacional. Para quem ainda não está inscrito, a gente tem pouquinhas vagas, estamos no último lote aí, mas para quem quiser, 6 e 7 aqui em Belo Horizonte, vários palestrantes, eu vou estar lá, Tadeu vai estar lá, Fernando Lucas vai estar lá, a gente vai estar conversando a respeito de temas relacionados à nefrologia, mas sempre com uma pegada muito prática, é aquilo que a gente faz no dia a dia, como sair daquilo, aquilo que literalmente não está no livro, e vamos estar lá com o Tadeu falando de inovação, com o Igor falando de finanças, vai ter o Daniel que estava aí mais cedo, não sei se continua aí, falando de gestão e marketing. Então, são assuntos que definitivamente não permeiam, de modo geral, a vida do profissional de saúde. Então, as pessoas saem de lá realmente com a cabeça bagunçada. E é uma bagunçada que, ao longo das semanas, aquilo vai sedimentando e a pessoa vai para outro patamar. Então, se você tiver interesse, quiser se inscrever, clica no link que está na bio, que ainda tem uma outra vaga lá. Eu acho que tem, se eu não estou enganado, são 2 vagas ainda para o pessoal que quiser participar do Nefro Expert. Cara, muito obrigado. Foi um prazer estar contigo aqui, dividir a telinha com você. E eu queria te dar a palavra, não só para sua última mensagem, mas se fosse para deixar uma mensagem para a galera aí, além de ir para o Nefro Expert, o que você diria para eles? Cara, eu que agradeço, sempre muito bom bater esse papo com você. As coisas saem de forma natural, fluida. A gente até bateu um papo, vai ter uma. Não, chega lá e a gente deixa rolar que vai rolar. Então não tem jeito melhor. Então, te agradecer. E eu acho que a mensagem que eu deixo é a questão de pessoas, gente. Então, sempre valorizem. Eu acho que inovar é começar com pessoas, o engajamento, ter um time. Eu falo que em qualquer lugar que você esteja, na sua clínica, na minha organização, na sua vida, a gente não quer
o goleiro menos vazado, a gente não quer o artilheiro melhor da partida. A gente quer ganhar o campeonato. E para a gente ganhar o campeonato, a gente precisa de um time, a gente precisa até de um plantel. Eu acho que o maior exemplo disso é o Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. No Netflix mostra a história do Chicago Bulls, que se confunde com a do Jordan. O Jordan precisou de 5, 6 anos. Ele, como o melhor do mundo, ele nunca tinha ganhado o campeonato. Na hora que chega um técnico, o Phil Jackson, fala o seguinte: cara, você vai jogar para o time e não o time vai jogar para você. Então, ele inverte a lógica e aí o Jordan é 6 vezes campeão da NBA. Então, eu acho que um grande legado, quando a gente fala em inovação, é pensar em gente, né? Eu acho que a gente não faz nada sozinho, a gente pode fazer um gol, a gente pode ser o melhor da partida, mas para a gente ganhar um campeonato, a gente precisa construir um time que seja engajado, que tem um DNA de inovação, de resolver problemas, e aí, com certeza, o caminho fica mais fácil e todo mundo se diverte. Eu acho, você falou de jornada, a gente tem que ter uma jornada e se divertir nessa jornada. Então, eu acho que esse é o recado. Eu vi o Fernando tá aí. Fernando, eu cornetei o Fernando na live dele. Ele foi bonzinho, ele não cornetou. E cornetar é a coisa pior, né? É o comentarista, né? É o cara que fica de fora falando, devia ter tocado ali, né? Eu cornetei ele falando do 7-1 da Alemanha, mas ele foi bondoso e generoso comigo. Eu acho que, então, deixar um abraço aí para todos vocês, um especial para eles. Show de bola. Essa jornada segue nos dias 6 e 7 de março no Nefro Expert. Te vejo lá e, se você quiser, te vejo também no sábado lá para a gente andar de cavalo. Você está me enrolando, os meninos estão cobrando. Cadê Titadeu? Cadê Titadeu? Ele falou que vai vir, ele falou que vai vir. Pois é, estaremos lá andando de cavalo, se minha perna deixar. Afinal de contas, eu arrumei uma distensão aqui no último dia. Tô ficando velho, viu? Jogando bola não machuco, não, mas andando de cavalo machuco. É dureza, viu? Andar de cavalo é ir para um meio diferente. Eu preciso fazer isso, eu não conheço. Putz, grila, vou te falar o seguinte, é bom demais, viu? Você vai, se Boa, for lá, não volta, não deixa de ir, não. É bom pra boa. caramba. Galera, forte abraço, teve bom e até semana que vem. Valeu, velho. Abraço. Tchau, tchau.